Esta talvez seja a parte mais assim sensível da minha apresentação. Mas eu queria que vocês me ouvissem com atenção para saber exatamente o que eu vou dizer. Porque a minha preocupação é esta, ó. O uso de termos seculares e humanistas para expressar atividades e conceitos supostamente bíblicos. Deixa eu me explicar. Alguns pastores e membros de igreja beberam tanto do linguajar secular e humanista que certos vocábulos comprometedores ideologicamente e teologicamente falando foram incorporados no seu vocabulário com total naturalidade. Falam, daqui a pouco nem percebe mais do que estão falando. Há vários desses vocábulos, mas eu não tenho tempo para analisar vários deles. Eu quero analisar apenas 2 que estão conectados: coach e coaching. Eu já ouvi, colegas, mais de um pastor e membro de igreja dizer: eu sou coach. Eu já vi oferecimento de coaching para públicos adventistas. Você é formador de opinião, você é um intelectual, você tem que ouvir as coisas e refletir. Foi o que eu fiz algum tempo atrás. Eu pensei: será que está correto dizer eu sou coach? Será que está correto dizer eu sou coaching? Antes de fazer uma breve análise desses 2 vocábulos, permita-me dizer e deixar claro o seguinte: na realidade sul-americana, mas especialmente na realidade brasileira, as palavras coach e coaching estão repletos de ideologia e filosofia que não combinam com o pensamento adventista. Na Europa pode ser diferente, e nos Estados Unidos pode ser diferente, mas no Brasil, coach e coaching vem num pacote ideológico muito forte. E eu quero provar isso, ainda que seja brevemente. O site de um dos principais institutos de coaching no Brasil, não vou fazer propaganda dele aqui não, define assim o coaching. O coaching é um processo, presta atenção, o coaching é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Agora a pergunta é: como é que ocorre a operacionalização desse mix de recursos? No mesmo site está explicado o seguinte: conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching é realizado através de sessões, onde um profissional chamado coach tem a função de estimular e despertar em seu cliente o seu potencial infinito, para que este conquiste tudo o que deseja. Potencial infinito. Para quê? Para que este conquiste tudo o que deseja. Eu fiquei impressionado com a clareza. Eu poderia parar por aqui, mas eu quero avançar um pouquinho. Eu fiquei me perguntando: que tipo de potencial infinito pode haver num ser finito como nós? Eu me perguntei: por que no coaching se fala de... Eu estou falando da realidade brasileira, eu sei que fora pode ser diferente. Por que no coaching no Brasil se fala de potencial infinito? Por quê? Eu não dou conta disso, eu sou finito. Por que eu quero um potencial infinito? Outra pergunta: em que tipo de filosofia ou de ideologia pode haver conquista de potencial infinito em vidas finitas? Fala para mim, não precisa responder. Fale para sua mente, você já sabe o que. Colegas, eu não consigo ver este tipo de abordagem no pensamento bíblico. Para que este conquiste tudo o que deseja. Gente, será que estamos falando aqui de um tipo de onipotência? Que eu saiba,
tudo que deseja só pode ser conquistado por Deus. Eu não posso ter, não consigo ter tudo que eu gostaria, e nem faz bem. Agora, quando eu coloco em mim, ou em ferramentas, a possibilidade de aplicá-las e conquistar tudo o que desejo, eu lhe pergunto, será que não estaria eu tomando o lugar da onipotência divina, tentando competir com Ele? O Senhor não me dá, mas agora eu tenho técnicas e eu vou conseguir tudo o que eu gostaria. E no final das contas, para que eu preciso de Deus, se eu, Adolfo, posso ter tudo o que eu gostaria? E tem mais um problema ainda. Se eu posso conquistar tudo o que eu desejo, onde entra a vontade de Deus? Onde entra o desígnio de Deus para mim? Se eu posso conquistar tudo o que eu desejo. Aí alguém diz assim, não, Adolfo, mas acontece que eu estou praticando o coaching espiritual. Pois no mesmo site do maior instituto brasileiro de coaching, diz assim, o coaching espiritual não tem ligação com religião, com doutrina e crença, não tem. O coaching espiritual tem como foco proporcionar o equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e com o universo em si. Eu não sei o que significa isso, viu? Equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e o universo em si. Eu não dou conta de mim mesmo, vou dar conta de ficar em paz com o universo? Aí a definição continua. A metodologia age de dentro para fora, atuando nas questões internas da pessoa e no seu autoconhecimento. Portanto, as palavras não são minhas, são desse instituto mais famoso do Brasil. Portanto, o coaching espiritual auxilia o ser humano a identificar suas crenças e valores, a reconhecer a sua missão e propósito de vida, a acreditar em si mesmo, a ter amor próprio, a superar limites e assim deixar um legado positivo, seja em âmbito pessoal ou profissional. Gente, eu não sou ingênuo. A minha esposa é da área de psicologia também, doutora. A minha esposa, durante muitos anos, pesquisa o tema da motivação, que é um dos temas mais frequentes, por exemplo, na psicologia educacional. Eu sei, é claro que eu sei, eu não sou ingênuo, não sou tonto de achar que agora eu sou contra essa arte de motivar as pessoas para que se superem. Claro, isso é necessário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de técnicas que colocam no indivíduo, só nele, a capacidade de superação, a tal ponto que ele não precisa de mais nada, nem de Deus, porque nele está a força. Você é o campeão, diz o livro. Você é a alma do negócio. Você pode, você consegue. Aí eu encontro no Evangelho de João, colegas, no Evangelho de João, uma afirmação do próprio Jesus, dizendo assim, ele diz assim, Jesus diz assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão pelo Pai. Por que cargas d'água eu seria capaz de dizer que eu posso, se o próprio Jesus, que é Deus, não pode nada nele a não ser pelo Pai? Vocês estão vendo a falácia? Não estão falando de motivação. A motivação intrínseca, extrínseca, são necessárias. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de colocar no ser humano a responsabilidade plena pelo seu sucesso. Amigos, pastores, na realidade brasileira, coaching é algo perigoso. Não combina com cristianismo bíblico. Não combina com adventismo. Eu tomei, obviamente, o coaching apenas como um exemplo. Há outros exemplos, há outros vocábulos. E o nosso ponto aqui é o uso de termos seculares e humanistas para expressar atividades e conceitos supostamente bíblicos. Há outros, mas o tempo não permite analisar esses termos. Eu deixo que vocês façam isso, vocês são inteligentes. Resumindo, termos seculares e humanistas, por mais legitimados, por mais usados que possam ser, nem sempre estão de acordo com a compreensão bíblica. Por isso, precisamos ter muito cuidado para sair por aí dizendo, eu sou coach, eu pratico coaching adventista. Não há consonância disso
com o pensamento bíblico.